Agora estamos aí, sala cheia, como sempre. Na verdade, ainda está faltando alguns poucos. E, pessoal, seguinte, já foi comentado sobre a prova. Questão de 10 horas está liberado essas notas. E vou deixar para vocês agora a apresentação do grupo 5. Quero saber se todos estão online. Cadê Sofia? Ok? Vitória, ok? Max, ok? Gustavo Cavati, ok? Cadê Vitória? Vitória, achei. Sofia tá ali. Gustavo. Não, mas bom. Pessoal, grupo 5, peço, por gentileza, se possível, ligarem a câmera para não ser descontado nota. Peço para ligarem a câmera aí para a apresentação. Então, grupo 5, tá tudo ok? Vocês querem iniciar o trabalho agora? Tio, calma aí. Vou ajeitar minha câmera aqui. Isso, Gustavo. Cadê a Sofia e a Vitória e o Tio, tem que Mike? ligar. Tio, não dá pra mim ligar. Por quê? É mentira, tio. Ela sabe ligar, só que ela não quer. Vamos lá, todos prontos, pessoal? Tá bom, obrigada. Ok, tio, pode começar? Podem. Pessoal, olha só. Não atrapalhar a sala. Se tiver pergunta, mandar no chat ou levantar a mão para qualquer coisa, mas vocês perguntem depois da apresentação. Então, vou dar esse tempo destinado para vocês apresentarem. Não vou interromper nesse momento. Depois o tio faz algumas pontuações. Vamos lá, pode iniciar, pessoal. Grupo 5. Ok, tio. Bom dia, nós somos o grupo 5. Eu, Gustavo Cavati, vou começar aqui a apresentar com um pouco da história desse povo, os Incas. A história. Os povos Incas viveram durante o período pré-colombiano numa região que abrangeu o Peru, Chile, Bolívia, Equador e Argentina, mais especificamente a Cordilheira dos Andes. Esses povos chegaram a ter mais de 15 milhões de integrantes, o que é muito. E essa marca foi alcançada em 2 décadas. E no começo, eram formados por índios de etnia Quichua. Por isso, viveram ao redor de Cusco, que posteriormente virou a capital do império. Acredita-se que viveram entre 3000 a.C. e 1500 d.C., com um auge a partir do século XIV, até a invasão dos conquistadores espanhóis. Entre suas realizações culturais estão a arquitetura, a construção de estradas, pontes e engenhosos sistemas de irrigação. E com exércitos grandes, organizados e bem treinados, sob o comando do imperador Pachacuti, o homem mais poderoso da América enquanto comandou os Incas. A expansão do território dessa civilização não parava. Ou seja, eram povos muito bem desenvolvidos que cresciam muito rápido, até a população deles era grande. Ok. Os Incas eram bastante religiosos. Eles adoravam vários elementos da natureza, como o sol, a lua, o raio e a terra. É um politeísmo, na verdade, né? Aos quais pediam por bênçãos, como melhores colheitas ou êxito em combate com os rivais. Mas as conquistas alcançadas deveriam ser retribuídas aos deuses, por meio de sacrifícios. Ou seja, também são um pouco parecidos em questão de religião com os astecas, os maias, porque é bem parecida a religião. Calma aí, tio. O sacrifício de humanos era normal. Essa religião politeísta levou os Incas à construção de vários templos para a adoração de seus deuses e o respeito aos huacas, ou lugares sagrados, que estavam espalhados por todo o seu território. A região do Peru, localizada na Cordilheira dos Andes, já foi morada de uma das maiores civilizações antigas, os Incas. A palavra que significa os filhos do sol. São descendentes dos povos quichuas e tornaram-se um império devido à forma religiosa de organização e hierarquização. Fundado por Manco Cápac, a civilização teve seu período de ascensão durante o século XV, época em que conseguiu expandir seus domínios desde a divisa com a Colômbia até o Equador. Porém, em 1532, tem início a dominação espanhola e, consequentemente, o declínio do Império Inca.
Entre as justificativas para o fim da civilização está o assassinato do imperador, que gerou crises sociais, políticas e a superioridade bélica da Espanha e o impacto psicológico causado aos incas pelos cavalos e pela qualidade dos armamentos. Ok. A próxima pessoa a apresentar, por favor. Eu Pode divulgar. vou falar da política dos Incas. A organização do povo imperial veio a partir de uma série de vitórias militares que intimidava os outros povos. A expansão do território por meio delas e as populações que foram militarmente subordinadas reafirmavam o poder dessa civilização. O imperador Inca, o Inca era como chamavam, era considerado o residente do sol e por essa condição divina deveria ser responsável pela criação das leis e era o principal garante de todos os bens que pertenciam ao Estado, inclusive as terras. Abaixo do imperador estavam sacerdotes, chefes militares, juízes, governadores provinciais e sábios. Alguns deles controlavam o império e possuíam bastante poder dentro dele. Agora, sobre a economia, todos os níveis da sociedade deveriam pagar tributos ao imperador Inca. Não usavam moedas, eles faziam trocas ou câmbios e até o trabalho era remunerado com mercadorias e comida. A agricultura era sua principal atividade econômica. Plantavam mais de 600 espécies de vegetais. Os destaques são batatas doces, milho, pimenta, algodão, tomate, amendoim, mandioca e um grão chamado quinoa. A caça também era seu espaço dentro da economia dos Incas. Fornecia carne, couro e plumas que usavam em seus cílios. Era uma atividade coletiva. Cervos, aves e peixes eram os mais caçados. Ok. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a cultura inca. Os incas foram um povo extremamente desenvolvidos e criativo. Escrita. Embora não tivesse alfabeto para escrita, a civilização inca fazia uso de um código para controlar as informações importantes. Para dados numéricos, usava os equipos. Os equipamentos eram feitos de um conjunto de cordões com nós e cores distintas que possibilitavam a contagem de unidades. A arte. Sociedade teocrática e politeísta, os incas usavam ouro fundido como matéria-prima para construir esculturas de animais, passagens cotidianas e a representação dos deuses como elementos da natureza. Porém, com o advento da dominação espanhola, os objetivos foram derretidos, transformados em barras de ouro e levados para Espanha. Mas, além das esculturas, os incas também ficaram conhecidos pelas primeiras habitantes artesanais. Fibras de vegetais viraram redes e couro era pintado com sangue de animais, resquícios minerais, carvão e extratos vegetais. Foram a metalúrgica, a cerâmica, a arquitetura e a engenharia que permitiram aos incas uma expansão organizada e efetiva. Ok. Próximo? Maxson. Bom dia, sétimo ano, bom dia, professor. Bom dia. Vou falar um pouco sobre os Incas aqui. A arquitetura, conhecidos por desenvolverem uma arquitetura arquitetúrica. Peraí, deixa eu respirar, tô meio passando mal aqui. Conhecido por desenvolverem uma arquitetura única, os Incas construíram templos, diques, canais de águas, casas, palácios e até observatórios astronômicos de pedra, mesmo se encontrando em uma região montanhosa e difícil a locomoção. A rede de estradas de pedras que ligavam todas as tribos facilitou o desenvolvimento arquitetônico da civilização. Músicas. A música também fazia parte das manifestações culturais da civilização incas. Os principais instrumentos musicais dos incas eram flautas de bambu, que servia para os momentos de diversão, mas também eram usadas em rituais de homenagem aos deuses. Religião. Considerando um povo politeísta, os incas acreditavam que Viracocha criará o sol e a lua. Através deles, a humildade para eles, a força da natureza regiam
a vida, e, portanto, entre seus principais deuses estavam um só, a lua, a chuva e o trovão, e o vento. Mas assim como as principais religiões monoteístas, o mais importante dos deuses era regente do sol, e Deus Inti. A atual cidade pré-colombiana, Machu Picchu, era tida para os incas como o Vale Sagrado. Lá eram feitos os principais rituais relacionados à religião. Ok. Pessoal, perguntas? Algumas perguntas? Alguém quer fazer pergunta? Duda? Kelvin? Alguém quer fazer pergunta aí? Ok, pessoal. A apresentação do grupo agora. Posso? Vai lá, Duda, Duda. rapidinho. Hein, eu queria saber se eles ocorreram alguma guerra entre eles que ficou bastante marcada. Entre os incas com outros povos ou com eles mesmos. E aí, a história dos Incas, eles são dominados, eles simplesmente somem na história, eles migram, vão para alguma outra região, ou não são dominados? O que que ocorre? Olha, tio, eles, tipo, não se davam muito bem entre si, pelo menos na hora que os espanhóis chegaram, eles não estavam se dando muito bem. E quanto os povos também, eles já Oi? tinham brigado. O tio não Eu tinha viu o eles finalzinho. brigado entre si com os povos também. Ok. Lembrar também que assim como os outros impérios, eles também foram dominados pelos povos espanhóis. Pessoal, é o seguinte, ó. Tio, Oi. teve algo que facilitou a conquista dos espanhóis? Teve, claro que teve. Vou até colocar depois ali na resposta. A gente fala muito hoje em dia sobre, acredito que vocês estejam aprendendo um pouco no período da pandemia aí, sobre imunidade, anticorpos. Quando a gente fala de Europa, pessoal, a gente tem que lembrar que a Europa vivia sem saúde, sem higiene, as pessoas não tomavam banho, as roupas eram sujas, muitas das vezes eles usavam bermuda mais de meses, as roupas eram mais de meses, dentes podres. Então, várias doenças se propagavam nos ratos, nas pulgas. Isso na Europa. Quando esses navegantes saem lá da Europa e vêm na América, os indígenas tinham hábito de tomar banho, eram limpos. Então, junto com esses europeus, vem o quê? Os ratos, as pulgas, as pragas, as doenças. Então, Era isso que eu ia essas falar. doenças, quando é transmitida para os indígenas, para os povos das astecas, incas, tupi, guarani, anonamis, esses indígenas, eles têm uma imunidade baixa, porque eles não sofreram essas mesmas doenças que os europeus. Então, quando chega no corpo desses povos originários, o que acontece com eles? Eles vão ser facilmente mortos, Porque enfraquecidos, não tem defesa. não tem defesa imunidade. imunológica. Assim como o Covid mata as pessoas rápido porque não tem uma vacina, o sarampo, a varíola já matou, a febre amarela, e muitas dessas doenças hoje a gente consegue tratar por meio de medicamento, vacina, a cólera. Antigamente não. Então em 1532, 1540, por aí, nós vamos ter, lógico, a chegada dos espanhóis e junto com a chegada desses espanhóis vai surgir a gripe, a varíola, a rubéola, sarampo, várias doenças que vão dizimar, eu digo, exterminar, né? Esses povos indígenas que, no caso, na questão imunológica, eles são fracos. Na questão imunológica, porque eles ainda não enfrentaram essas doenças. E quem traz essas doenças, junto aí com as armas de destruição, são os europeus, tá ok? Então, pessoal, antes da aula, o tio colocou ali no grupo do 7º ano, e eu peço que vocês assistam, tá ok? É um vídeo tutorial que eu gravei ontem, ensinando a usar a tela do compartilhar do computador de vocês, do celular de Tio, eu vocês. já assisti. Deu para entender um pouco, Ana Luísa? Deu. Assistiu também, Vitória? Foi na hora que você mandou no grupo, eu assisti. Aí. Então, qual é a ideia? O que eu quero é que vocês passem a usar isso nas aulas, nas apresentações de geografia, de arte. Vocês vão ver que é muito bacana. Que a evolução é para frente que a gente anda. Então, a gente tem que aprender daqui para frente. Achar que vai voltar ao que era antes, não. A tecnologia veio para ficar. Então, como que eu posso usar esse recurso? Eu vou mostrar para vocês, ó. Estou aqui compartilhando a minha tela e vou jogar para o Google Maps.
Google Maps você tem vários recursos, vários. Eu estou mostrando aqui a localização de Cusco, no Peru. Essa região que vocês observam aqui no mapa, que agora eu vou ampliar mais aqui, ó, é uma região da qual foi apresentado aí para nós agora, é o trabalho sobre os povos incas. Ó, então nós estamos falando de uma outra extremidade, nós já atravessamos o continente todo, ó. Aqui eu tenho os Tupi, Guarani, Yanomamis, todos vão estar na região litorânea da costa brasileira. Agora nós estamos falando dos incas, ó, numa outra região. O oceano, cadê? O Oceano Pacífico, né? Pacífico Sul. Então, em Cusco, nós já tem as cordilheiras, eles vão estar bem isolados, ok? Então, os espanhóis vão ter que andar muito aqui, ó, para chegar nessa área. Mas acabam encontrando. Inclusive, eu vou ter aqui algumas reservas hoje, ó, Reserva Territorial Madre de Dios, Reserva Territorial Cupacapcore. Então, vários sítios, reservas de pesquisa, a gente consegue observar, ó, vários parques nacionais. Ainda que o que eu consigo encontrar, professor? O que eu acho desses povos? Então, pessoal, falar dos povos incas, claro, não são os únicos. Parece que quando a gente fala astecas, incas e maias, parece que são os únicos. Tem os mexicas e várias áreas de habitações, de fósseis, de construções, a gente consegue observar por dentro dessas matas. No Egito a gente encontra fácil, assim, de certa forma, foi ainda muito custoso encontrar no Egito por conta do deserto. Então, dentro dessas matas aqui, vocês observam que é um local maravilhoso em si, tem vestígios de povos que viveram antes dos espanhóis. As construções que a gente fala, muito foi em relação aos deuses que o Gustavo apresentou, são esses deuses ligados à natureza. Olha as construções aqui, ó. No meio da mata, ó, no meio do vale, eu tenho obras arqueológicas. Parque Nacional do Manu, ó. Vocês conseguem observar aqui, pessoal, ó, essas imagens aqui na parede? São de construções de povos que viviam antes dos espanhóis. Então, a relação com a natureza com eles era perfeita em harmonia. Então, o milho que era plantado, os recursos que eram tirados aí da natureza, era essa vivência. Então, os deuses para ele eram deuses relacionados à natureza e também à astronomia. Os astros, as posições das estrelas. Lembrando que a gente olha essas estrelas porque elas têm luz própria. Então, hoje a gente descobre esses exoplanetas, esses planetas em volta aí da Terra, muito facilmente. Então, esses povos, esses incas, eles observavam isso aqui, ó, pessoal. Vocês vão ver agora. Quando a gente olha para cá, a gente tem... Deixa eu mudar o globo aqui, ó. Mudar o globo, vou botar para satélite. Então, a gente tem essa imagem. Quando a gente observa... Nossa, professor, quer dizer que eles observavam os astros, eles observavam o Sol? Exatamente. Então, essa visão do planeta mais amplo... Olha lá, estou observando a Terra aqui e a posição do Sol. Isso é muito bacana. E era esses incas, os incas, assim como os maias e os astecas, eles sabiam muito bem a manusear a astronomia, a posição dos astros, tudo mais. Então, essa era a região, uma região favorável para observar também os astros por conta das montanhas, dos relevos. As construções, havia muitas construções que até hoje a gente ainda não consegue decifrar a origem, o significado. Muitas dessas construções a gente ainda não tem um significado. Muitos associam, claro, a OVNIs, a seres de outros planetas que vieram colonizar. Isso é a interpretação desses povos. Quando a gente assiste uma série no NetGeo sobre alienígenas do passado, sobre o universo, sempre vão mostrar o Egito e, em paralelo, esses povos aqui, principalmente do Chile, do Peru, que a gente observa aqui agora, tá ok? Então, só para a gente ter um panorama bem rápido aqui, ó. Então, lógico, a aula hoje não é o Google Maps, é só para mostrar para vocês uma ferramenta aí para a gente observar e para apresentar os trabalhos. Show de bola, gostei da apresentação. Ligaram a câmera, só a Vitória e o Max aí ficaram um pouco travados em relação ao vídeo. Não vi imagem, faltou umas imagens aí para ser apresentada também, né? Umas imagenzinhas para poder dar uma dinâmica. E faltou o que mais? De resto, foi isso. Compartilha a tela aí. Tio Tiago. Oi.
É o Ítalo? Tem como compartilhar a tela pelo telefone? Tem sim. Tá. Vocês vão ver lá embaixo, é um botãozinho verde. Tá? Peço para não É compartilhar agora. fácil. Senão É vai fácil. aí. Aí, pessoal, lógico, vocês podem treinar. O vídeo que eu coloquei no grupo, quem ainda não viu, veja, porque é bom porque nós, como alunos, vocês como alunos, nós como professores, nós temos sempre que aprender. Ah, não vou aprender porque eu não quero. Ok, tudo bem. Mas isso vai acabar atrasando, porque é bom, né? Quando a gente tem um conhecimento, poder compartilhar. Então, tentem absorver esse recurso, que é muito bacana. Por exemplo, falar de arte, vocês podem muito bem ir lá, visitar a Itália renascentista e olhar os quadros, os museus para apresentar. Não é? Ok. Quero falar da prova, que nós já gastamos muito tempo aqui e eu preciso compartilhar a minha tela para mostrar o quê? As provas. Então agora eu saio do Google Maps e entro para a nossa prova de história de 7º ano. Tá ok? Quero fazer um comentário, que eu até comentei um pouco antes, que a minha maior nota, vou até dar o parabéns aí para ele, que está online, acredito eu, foi o Enzo, que tirou 10 pontos. Quê? Exatamente. Tira, tira. Foi o senhor mesmo. E eu quero dizer que eu fiquei muito triste. Enzo, foi o senhor, depois você confere lá no sistema. E eu quero dizer que eu fiquei um pouco triste. E quem foi o segundo? A quantidade de notas repetitiva e questões e respostas também repetitivas. Ok? Isso foi um pouco triste. Eu vi que talvez uma colega, um colega fez, deve ter compartilhado a mesma resposta para os demais. Pois é, né, Thiago? Foi erro meu. E caiu muitos nessa pegadinha. Então, muitos ficaram com nota 6. É abaixo da média. Não arredondei para 6,3 porque eu não sou obrigado. Então, eu deixei 6 para vocês aprenderem. Não é o fim. O fim é quem tirou uma nota. Quem tirou... Ô, Guilherme, não posso ficar falando, Guilherme. Vocês vão entrar no sistema e vão conferir. Então, vamos lá fazer nossa correção bem rápida, tá bom? Ô, Thiago. Ok? Ei. Oi, Aí Kelvin. eu teria que sair. Aí eu teria que sair agora, já que eu não fiz a prova? Não, você pode ficar só... Você vai fazer outra prova, Kelvin. Ah, tá, entendi. O tio vai preparar outra prova para você, tá bom? Vamos lá, então. Para você e para outros aí que perderam. Não foi só você não, Kelvin. Mas você tem que comunicar a escola, tá? Kelvin. Tá. Isso. Comunica lá a secretaria depois da aula. Vamos lá, pessoal. As perguntas, elas foram bem diretas. Vocês perceberam que o que eu esperei nessa resposta, pessoal, pelo amor... era que vocês escrevessem, que vocês abrissem um livro de vocês, pesquisassem ali qualquer informação básica. Então, eu fui muito brando, fui muito bonzinho nessas 3 primeiras questões, a não ser um aluno aí preguiçoso, né, que quis responder só sim e 3 palavras aqui. Eu não vou falar o nome dele, mas ali não tem como dar ponto. Então, quais os legados culturais foram deixados pelos povos, pelas civilizações pré-colombianas? Nós tivemos vários legados, né, pessoal? Não é um legado. Nós tivemos desde arte, cultura, religião, arquitetura, arqueologia, astronomia, calendário, ciência, conhecimento, linguagem, tradições, culturas, danças, festas. Ok, quem colocou dentro dessas respostas está correto. Eu pulei a 1. A 1 é bem direto, ó. Descreva alguns fatores que contribuíram para a vitória dos portugueses e espanhóis sobre os povos indígenas na América. Essa eu acabei de responder. Ô tio, foram as doenças, ô tio. As doenças, claro, que contribuem As guerras muito. As guerras de conquista, as doenças enfraqueceu. Então, aqui. E agora vamos lá, vamos corrigir a 4 e a 5, a 6, e aqui é onde vocês erraram muito. Primeiro, a questão 4, ela diz a respeito do seguinte, ó, os povos, eu vou até colocar aqui nas respostas, eu não vou pegar quem é a primeira aqui, pra gente só olhar, tá ok? Então vamos olhar aqui a resposta de número 4, ó. O que eu tenho? 17 alunos erraram. Bom dia, Thiago. 17, 20, 21 alunos. Bom dia, Gabriel. Não fez a prova também, hein? Gabriel precisa mandar uma notificação lá na escola para poder encaminhar o pedido da nova prova. Vamos lá. Como que eu não fiz a prova, Thiago? Se eu fiz? Eu não recebi não a sua prova. Depois eu vou conferir de novo. Você fez online? Fui eu e minha mãe que fez junto. Ah, tá. Mas online? Ou você pegou impresso? Foi online.
Tá, o tio vai conferir depois, tá? Mas se eu não achar, depois eu te mando mensagem notificando. Vamos lá, ó. A questão 4, que a gente tem o tempo tá corrido. 12 alunos acertaram. Então, ó, os povos astecas e incas não foram eliminados nem expulsos pelos conquistadores espanhóis, porque eles foram usados também como mão de obra escrava para serem explorados, né? Então, o interesse espanhol era usar o serviço deles como mão de obra escrava. Pelo conhecimento de adquirir ouro, prata, os espanhóis viram nisso interesse e acabaram escravizando muitos desses povos. A questão 5 ela foi anulada porque ela teve uma pergunta errada, era a pergunta incorreta. Então, eu tinha mais de uma alternativa correta aqui. Então, mesmo que quem errou, quem acertou, o tio deu certo para todos. Tio Tiago. Tá? A questão 5, o tio que errou aqui era incorreta. Então, Tio, agora eu não sei se eu acertei ou errei essa. mas eu dei certo para todos. A resposta A era verdadeira. Sim, Igor, pode perguntar. É Igor Ítalo, pode perguntar. É isso. É a questão 4, que letra? É a letra I. A, B, C, D, I. É aí. Tá. Na questão 5, eu tenho várias alternativas. A questão 5 eu vou pular no momento porque ela foi anulada. Por isso eu dei positivo para todo mundo. A questão 6, lê o texto, depois marca a alternativa incorreta. Nós vamos ter que o Reino de Gana conseguiu desenvolver grande império econômico? Claro que não. O Reino de Gana foi dominado pelo Império de Mali. Senão a gente já está falando de Gana até o século XVIII. Então, o Reino de Gana vai ser dominado ali pelos outros impérios. Essa é a alternativa incorreta. 9 alunos acertaram. Ok? A maioria das informações sobre o Reino de Gana advém das narrativas feitas por comerciantes e escritores. Essa está correta, eu tenho que marcar a alternativa errada. Então, é a opção E. Na questão 7, apenas 7 alunos acertaram. Eu tenho, ó, leia o texto a seguir, que descreve a primeira reação dos povos europeus ao encontrarem as populações africanas. Então, o que ocorreu? Abrigavam populações com conhecimentos, com os de metalurgia, apresentavam localidades com grande riqueza e desenvolvimento. Então, a alternativa também I na questão 7. Olha a quantidade de alunos que marcaram a primeira opção. Isso aqui foi feito manada. Todos foram na mesma resposta. Tá? Na questão 8, eu tenho 8 acertos. Perceba que a quantidade de erro aqui, ó, foi igual. Tá? Os mesmos que eu observo aqui, é os mesmos que eu observo aqui. Os mesmos alunos que marcaram a resposta errada aqui, são os mesmos que marcaram aqui. Ó. 17 alunos marcaram a mesma resposta que a dos demais. Na mesma opção errada. E é isso que eu posso citar o nome de cada aluno que marcou. E eu tenho o nome deles, mas eu não quero ser chato aqui. Então, vocês vão perceber lá na resposta. Então, apenas 8 acertaram. Da questão 8, eu tenho que dos próprios africanos que haviam participado desde o início da comercialização dos escravos, né? Na questão 9, nós vamos ter apenas 5 acertos. As pessoas tornavam-se escravas, principalmente em razão das guerras de tribos rivais. E depois a questão 10, nós vamos ter apenas também 9 acertos. Você vai ver que as notas foram bem baixas por conta dessa quantidade de erros, né? Mas cultura, construindo escolas e bibliotecas. Nós estamos falando do Império de Mansa Musa, que era conhecido pela cultura, pelo desenvolvimento, pela arte. Oi, sim, Murilo. Você pode voltar na 8 para mim corrigir se eu vi A certo? 9? 8 também. A 8 foi a B. Ah, tá. Obrigado. Ok? A 9 foi a B também. E a 10 foi a C. E a última questão que eu tive muito acerto, perceba que quando o determinante X acerta, as variações Y também acabam acertando. Então, eu tive 28 acertos na questão 20, na última questão. Porque foi o tio, é sério mesmo que eu tirei 10? Foi. Não, fui eu, pô. Fui eu. Aí, pessoal, deixa eu comentar aqui para vocês, aqui bem rápido. As respostas, ó, superioridade, se vocês perceberem aqui, as palavras são as mesmas, ó. Superioridade, 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 superioridade. É a mesma resposta 12 vezes. 12 respostas idênticas. E algumas, além de copiar igual, teve preguiça de colocar tudo. Aí colocou só metade.
Mas outros ainda copiaram todos, ó. Mesma coisa vai ser nas demais, ó. A herança, 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 a herança. Mesma resposta. Depois na 3, é a Alguém mesma. passou pra todo mundo, tio. Passou, é? Ok. Vamos lá, pessoal. Alguém passou pra todo mundo aí. Pessoal, Foi eu. vamos lá, olha só. Mas eu vou Vamos lá. falar Tiago. Pessoal, a nota vai estar disponível 10 da manhã. Daqui a pouquinho, acabando a aula, vocês já podem olhar a partir das 10 da manhã. As notas já vão estar no site. No site aonde? Lá no portal do aluno, tá? Lá no sistema. Entrem e acessem. Quem apresentou agora as notas vão estar disponíveis somente no final da apresentação de todos os trabalhos. Vocês vão ter a nota das apresentações de trabalho e da parte digitalizada, tá ok? Então vocês vão conferir também online depois que acabar a última apresentação. Gabriel, vou conferir a sua prova, ver se eu encontro ali online. Se não tiver, eu vou mandar uma notificação, você vai receber, ver o que a gente faz, mas eu vou dar uma outra pesquisada. E Tio, Kelvin depois manda mensagem lá também na escola, que eles acabam me notificando. ô Sim. tio, você falou que tinha 2 que tiraram nota alta, você falou só um só? Só. O outro eu tô deixando curioso aí mesmo. Guilherme, calma, meu Deus. É o Felipe. Ah, Felipe, tio, você me deixa Felipe Santos. nervoso, cara. A hora não passa. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Fecha aqui a apresentação. Amanhã o tio retorna. Fazer um resumo de tudo que foi apresentado até então. E deixe para o próximo grupo falar sobre povos do Brasil. O próximo grupo, acredito eu, que vai ser sobre povos do Brasil. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão a levantar, podem me pesquisar, tá? Estou aqui disponível, tá? Grupo 6, Maria, Laura, Maísa, Isabela e Maria Clara. Estou aguardando para passar orientações. Tiago. Sim. Fala aí quanto é que eu tirei. Você vai olhar no sistema já vai estar lá. Eu já olhei, Tiago, mas não tá lá. Fala pelo menos o segundo. 10 horas. Pessoal, até amanhã. Não, até amanhã não. Até você falar a nota lá do... Amanhã a gente retoma a discussão, tá ok? E o resumo das aulas aqui. Ok, pessoal? Alguma pergunta? O tempo já está estourado. O tio já estourou com o tempo. Ok, Alguma pergunta? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Nosso encontro às 7h10, hein? Falou, tio. Tchau. Quem não viu o vídeo, veja. Tchau.